Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. E turminha, nessa aula de matemática eu vou comentar com vocês a respeito de um conteúdo chamado função do primeiro grau. Perfeito? Qualquer dúvida que você tiver, manda pra gente lá, ó. @professor Ian Ribeiro. Tranquilo? Primeira coisa, turma, é nós entendermos a problemática que se trata de uma função do primeiro grau. Então, por exemplo, um representante comercial, ele recebe mensalmente um salário composto de duas partes. Dessas duas partes, uma parte ela é fixa no valor de 2.500 e uma parte variável que corresponde a uma comissão de 6% sobre o total de vendas que ele faz durante o mês. E aí ele pergunta assim, ó, represente em forma de função o problema acima. A gente vai montar da seguinte maneira, ó. Eu vou entender assim: salário composto de duas partes, fixa e variável, tá bom? Parte fixa mais parte variável. Então vamos lá. Salário. Essa parte fixa, ela é no valor de 2.500, tá bom? Essa parte variável, ela é de 6% sobre o total. Então, é 6% do total. O que eu quero que você perceba é o seguinte: o salário é o que a gente chama de variável dependente. Porque, turma, concorda que o salário está dependendo do fixo mais uma parte do total, tá bom? Então, isso daqui, ó, você vai perceber que é o que a gente chama de variável dependente. Quando eu falo o total, esse total ele não é a mesma coisa. Ele pode ser um valor em um mês e um valor em outro. Então, esse total, isso é uma outra variável. Só que você concorda que ele não depende do salário. Ele influencia no salário, mas ele não depende dele. Então, é o que a gente chama de variável independente. Essa variável dependente eu vou chamar de y. Essa variável independente eu vou chamar de x. Então, nessa situação, eu poderia dizer que o salário seria y igual a 2.500 mais 0,06 vezes x. Entenda que o 0,06 vem da divisão de 6 sobre 100, que é o meu 6%. Perfeito? Então, isso daqui é uma função. É você perceber a relação entre duas grandezas. É a relação entre o salário e o total. Um vai influenciar no outro, tá bom? Como que a gente define função, então? Uma função, ela vai de R em R, chama-se função afim, quando existem dois números reais, A e B, tal que f de x igual a ax mais b. Vamos por parte, tá? Quando ele fala assim, ó, de R em R, turminha, isso daqui é para te dizer que existe um valor de entrada e existe
um valor de saída. Perfeito? Porque faz sentido. Se a gente observa aquela questão do salário, para eu calcular o salário, eu preciso entrar com a quantidade que ele vendeu. Então, é uma associação de R em R. Aqui ele está te falando, ó, que o valor de entrada ele pertence ao conjunto real e o valor de saída ele pertence ao conjunto real também. A gente vai padronizar da seguinte forma. O valor de entrada, você já vai sabendo que é o nosso domínio e é o nosso X. O valor de saída é a nossa imagem. E a nossa imagem, eu vou falar que é Y. Perfeito? Uma vez que você identifica a situação problema e ela é modulada por essa lei de formação, isso daqui é uma função do primeiro grau. Então, a minha função do primeiro grau é qualquer situação que relaciona duas grandezas descrita por f de x igual a x mais b. Tá bom? Lembrando que o A e o B são as nossas constantes reais. Beleza? O nosso f de x, que é a mesma coisa que y, é só uma padronização em relação à função. Y e x são as variáveis. Você vai mudando, né? Se você entra com um, ele sai com outro. Se você entra com um, ele sai com outro. Mas o que não vai mudar é o a e o b, porque são dois números reais que fazem parte da função, que são duas constantes. Perfeito? Show de bola. Se você voltar para essa situação aqui, a gente consegue identificar o nosso ax mais b. E nessa função, quem é o a? 0,06. Quem é o b? É o que a gente chama de termo independente. É o que está sozinho. Perfeito? Vamos lá. Se eu chego aqui para você e escrevo assim, ó, x menos 2 menos x menos 1. São funções do primeiro grau? Sim, porque o que você observa, turma, é o valor do expoente. Mas nesse caso aqui é uma função constante. Eu vou comentar lá na frente, tá? Mas pensa comigo, ó. Esse y igual a x, ele não poderia ser escrito como 1x mais 0? Mudou alguma coisa? Essa segunda não poderia ser escrito como 0x menos 2? Poderia. Essa terceira não poderia ser escrito como menos 1 vezes x menos 1? Poderia. E nessa situação aqui, turma, quem é o a? É aquilo que multiplica x. Quem é o b? Percebe que o fato de ser zero, eu não preciso ficar colocando mais ou menos zero. Mas eu sei que ele existe, então o b é zero. Quem é o a aqui? Turma, o a é zero. O que automaticamente torna a nossa função do primeiro grau uma função constante. Porque independente do valor de entrada, a saída é a mesma. No terceiro caso, quem é o a? Menos 1. Quem é o b? Menos 1. Tá bom? Então, assim, saibam identificar as constantes. Isso é extremamente importante. O próximo passo, turma, para a gente estudar é o que a gente chama de valor de uma função afim. Ou você pode encontrar em alguma referência como valor numérico. O que é o valor numérico? Pensa comigo, ó. A ideia da função é você ter uma entrada. Essa entrada passa por uma função
e essa função ela tem uma saída. Então, o valor numérico é justamente isso. É você entrar com um valor e ter o seu resultado. Se eu chego para você e falo assim, olha, a minha função é 2x mais 1. Só que lembra que eu posso escrever como f de x igual a 2x mais 1. Beleza? Leia aqui comigo. O valor de uma função f de x igual a x mais b para x igual a x0 será dada por f de x0. Então, o valor numérico de uma função é quando você coloca o valor que você deseja na variável. Se eu chego e falo assim, olha, eu quero saber quanto que é f de 2. Tá vendo que no lugar de x eu coloquei 2, então eu venho aqui ó, e no lugar de x eu coloco 2. Fica 2 vezes 2 mais 1, 5. Se eu chego e falo assim, olha, eu quero f de 0. Então, é 2 vezes 0 mais 1, 1. Isso é a entrada. Só que tem um ponto importante, tá? Dependendo da questão, turma, ao invés dele te fornecer o x, ele pode te fornecer o y. Se eu chego para você e falo assim, ó, y é igual a 5, mas qual é o meu x que retorna um y igual a 5? Perfeito? Então, você vem na função e substitui 5, porque seria o valor de y, 2 vezes x mais 1. Eu resolvo a equação normal, ó. 5 menos 1 igual a 2x. 4 igual a 2x. 4 sobre 2 igual a x. X vale 2. Perfeito? Então, entrada e saída é bom você dar uma olhada. Entenda uma coisa, ó. Todos esses valores de entrada e saída, eles podem ser representados por meio de um gráfico, e o gráfico ele é construído no que a gente chama de plano cartesiano, tá? Então, assim, ó, podemos representar os pares ordenados no plano cartesiano. O que é um par ordenado? Turminha, par ordenado é a indicação das coordenadas no plano. Tá? É a indicação das coordenadas no plano. Primeira coisa que você vai perceber é x e y. Tranquilo? O nosso plano cartesiano ele é construído da seguinte forma. Aqui. Rapidamente, para você perceber. Você tem dois eixos que são perpendiculares. O eixo da horizontal é o eixo x, o eixo da vertical é o eixo y. Esse ponto de interseção aqui é a nossa origem. E a origem é o zero? É. Só que se você percebe que aqui é o zero, quanto mais para cima você vai, maior é o y. Quanto mais para baixo você vai, menor é o y. Quanto mais à direita do zero você vai, maior é o x. E quanto mais à esquerda você vai, menor é o x. Então, se eu chego para você e falo assim, ó, eu quero que você marque para mim esse ponto aqui, ó, 2 e 2. São dois valores positivos. Sempre primeiro o x e depois o y. Então, você viria aqui, ó, duas casas.
Então, aquele ponto A, ele vai estar representado aqui no plano cartesiano. E assim sucessivamente. Perfeito? Então, são as marcações do plano cartesiano que é interessante você dar uma olhada. E aí ele colocou aqui, ó, considere o ponto P como A e B. Ambos estão positivos, então ele se coloca nessa região, porque aqui é o zero. Eixo X, eixo Y, e vai fazendo as marcações. Uma vez que você tem os valores de entrada e saída, você pode, numa boa, projetar todos os pontos no plano. Se você tem essa função aqui, ó, f de x igual a 3x menos 2, e você começa a colocar valores de entrada, chega no lugar do x e coloca menos 1. Pega aqui, ó, e coloca menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3, menos 2, menos 5. Tá vendo que você começa a ter valores de saída? Se você pegar cada par, que é chamado de par ordenado, e você começar a colocar no plano cartesiano, porque aqui nós temos o nosso plano cartesiano, você vai perceber um determinado fenômeno. Turma, olha o alinhamento dos pontos. Percebe que está de maneira crescente? Ó, todos os nossos pontos, eles estão dados de forma crescente. E, de fato, isso vai acontecer porque você vai perceber que o A ele é maior do que zero. Tá? A gente vai comentar isso daí. Então, como eles estão alinhados de forma crescente, eu posso chegar aqui e colocar uma reta que passa em cima dos pontos. Olha o nosso gráfico. Oi, então, no plano cartesiano, para uma função do primeiro grau, ele sempre vai ter o formato de uma reta, sim, crescente ou decrescente, tá? Se você pega essa função aqui agora, olha que interessante. G de x é igual a menos 2x mais 1. Vamos entrar com dois valores, porque com 2 pontos eu consigo determinar uma reta. Se eu entro com menos 1, fica assim, ó, menos 2 vezes menos 1 mais 1. Menos e menos é mais, então fica 2 mais 1, 3. Se eu entro com 2, então ficaria assim, ó, 2 vezes 2 mais 1. Aqui a gente vai ter menos 4 mais 1, menos 3. Só que esse cálculo é o nosso par ordenado. Então, nós temos aqui, ó, menos 1 e 3. Nesse caso aqui, nós temos 2 e menos 3. Lembra que a associação de par ordenado é primeiro x e depois o y. Primeiro x e depois o y. Se eu pego esses dois pontos, eu venho aqui, ó, menos 1 e 3, ponto. 2 e menos 3, ponto. Você está percebendo que está decaindo? Então, ela é uma reta decrescente. Olha a característica dela, é uma reta decrescente. Perfeito? No outro caso, nós temos uma reta crescente. Turminha, olha que interessante isso daqui, ó. Até para você acompanhar junto comigo. Observe, ó. Aqui. Só enquanto a gente lê. Existe a possibilidade de você ter o que a gente chama de função constante. Lembra que função constante é quando você tem sempre o mesmo resultado. Então, o gráfico de uma função constante é uma reta paralela ao eixo x. Por isso, podemos traçá-la conhecendo um único ponto. Turma, independente do valor de x que você pegue aqui, ele sempre vai ser associado a um mesmo resultado. Porque olha essa situação, ó, y igual a 3. F de 1, ele já retorna 3.
não tem a variável x a ponto de substituir e encontrar o valor associado. Então, uma função constante, ela é sempre uma reta paralela ao eixo x. O que é uma reta paralela? Mesmo sentido, inclinação e direção. Então, você tem que ficar de olho nisso daí. Observe, ó. Vou te dar uma dica matadora para muitas questões agora. Dado o gráfico de uma função, vamos determinar a lei de formação? Turma, você está percebendo que aqui eu não te dei a lei de formação, eu dei apenas o gráfico. Só que como eu sei que ele é uma reta, ele vai partir de ax mais b. Como que eu encontro isso daqui, ó? A gente vai montar um sistema linear. É padrão, tá, turma? Independente do gráfico que você pegue, se você repetir isso que eu estou fazendo, você vai encontrar do mesmo jeito. Então, como que é esse sistema linear? Você vai pegar dois pontos. Aqui você já tem, ó. O primeiro ponto é menos 2 e 1, e o segundo ponto é 1 e 4. Então, bora substituir. Pega o primeiro ponto e substitui aqui. Então, vai ficar, ó, 1 igual menos 2a mais b. Pega o segundo ponto, substitui lá. 4 igual a mais b. Porque no lugar de x eu coloquei 1. Ponto. Turminha, vamos fazer o seguinte. Vamos isolar uma variável. Então, vamos isolar o b. Então, por exemplo, ó, 1 igual menos 2a mais b. Na segunda equação, eu vou passar esse a subtraindo. Então, ficaria assim, ó, 4 menos a igual a b. Eu substituo aqui, sem problema nenhum. Então, ficaria 1 igual menos 2a mais 4 menos a. 1 igual, junta esse com esse, menos 3a mais 4. Passa o mais 4 para o outro lado. Então, vai ficar menos 4. 1 menos 4, menos 3. Menos 3 igual a menos 3a igual a 1. Se eu sei que o a é igual a 1, pega a segunda equação. Não é 4 igual a mais b? Mas eu sei que o a é 1. E o b? 3. Então, a nossa função ela seria 1x mais 3. Essa é a nossa função. Perfeito? Observe, ó. Anote isso porque é muito importante. O domínio de uma função afim, ou seja, os valores de x, é sempre real. Os valores de y é sempre real. O coeficiente angular, a, é denominado coeficiente angular. Então, lembra daquele y igual a ax mais b? Esse a que está aqui é o nosso coeficiente angular. O nosso b é chamado de coeficiente linear, tá bom? Deixei aqui para vocês. A função ela é crescente quando a é maior do que zero. Turma, lembra que eu falei que é uma reta crescente? Então, se o a é maior do que zero, a reta tende a crescer infinitamente. Se o a ele é menor do que zero, você vai perceber que vai ter esse comportamento decrescente, tá? Então, tudo gira em torno do nosso valor. Olha só, f de x igual a 2x mais 4. Quem é o coeficiente angular? 2. Quem é o linear? 4. Ela é crescente? Sim, porque o a é maior do que zero. Menos 3x mais 1. Quem é o angular? Menos 3. Linear, mais 1. É decrescente? Sim, porque o a é menor do que zero. Beleza? Isso aqui coloquei repetido.
Turminha, é isso, a nossa revisão de função do primeiro grau, tá? Isso aí você tem que praticar, tem que pegar questões, tem que entender o que está sendo construído, olhar o seu material, qualquer dúvida que você tiver, manda pra gente lá, @professor Ian Ribeiro, tá bom? Fiquem com Deus e fui!